chegado outros times da Europa, o cara que tinha mercado ainda. Então, assim, e é muito louco, né? Porque hoje, se a gente for olhar a posição do Jorginho, onde o Palmeiras tá com mais problema. O Palmeiras pegou o Andreas, né? Não, mas eu digo assim, de 5 mesmo. Porque tanto é que Saída pro jogo mesmo. a gente tá falando que tem Aníbal e Emi Martínez e eles vão conseguir ficar no banco pra um zagueiro que vai de volante. E que não faz assim tão bem. Também não acho. Não me agrada muito o fluxo de volante, não. Então, enfim. Mas isso isso chama atenção, né? Os 2 5 do Palmeiras hoje estão sem moral nenhuma e o Jorginho é o pêndulo do Flamengo, né? É o equilíbrio do time. Tem vários impactos, né, para esses 5 do Palmeiras. Tem o próprio impacto do Aníbal e do Emi Martins estarem muito mal. Tem o impacto também da lesão do Lucas Evangelista, que era um cara que estava funcionando muito, não como 5, mas que ajudava nessa composição. E, de fato, tem uma diferença muito grande. E recentemente, o bom jogo que o Flamengo fez, uma sequência que os dois estão meio assim, é quando volta o Jorginho contra o Red Bull Bragantino, né? Volta o Jorginho, recupera a bola, dá passe, faz gol de pênalti e tal. E de novo o Flamengo acalma o jogo e leva o jogo para onde ele quer. Em todos os outros jogos, o Flamengo estava tendo dificuldade de jogar o que ele queria. Volta o Jorginho e o Flamengo volta a jogar o que ele quer. E tem uma questão, né, uma curiosidade, que no fim você não tem como se preparar para isso, nem para bem nem para mal, que é o fato do Jorginho ter ficado fora durante algum tempo por causa da lesão. Nesse calendário maluco que é o futebol brasileiro, a gente chegou a falar, acho que numa prorrogação da vida, às vezes o cara machucar, ficar 20 dias fora, sem jogar, tratando, ele vai voltar, claro, recuperando o ritmo, claro, recuperando a sua melhor condição física, mas sem desgaste físico. Dependendo da lesão dele, o desgaste muscular é menor durante 20 dias tratando do que 20 dias jogando sem lesão. Então, assim, são as loucuras que o calendário brasileiro pode... O bom é que ele teve 2 jogos antes disso também, né? Sim. Aí seria ruim você voltar já numa final. O caso do Léo, né? É perigosíssimo, ficou muito tempo fora, tempo de bola. Palmeiras, o próprio Everton no Palmeiras. Mas o Jorginho até... acho que para uns jogadores é mais difícil retomar ritmo de jogo quando fica um tempinho parado. E às vezes, quem sabe para esses mesmos caras seja mais difícil a adaptação, porque pro Jorginho não foi, né? Ele chegou e parecia que já jogava no Flamengo há muito tempo. O Mundial do Jorginho é muito bom, né? Ele chega... O jogo contra o Chelsea, pra mim, é o melhor jogo do Jorginho com a camisa do Flamengo, assim. O Flamengo e Chelsea. Rapaz, tem muitos, hein? É que o Jorginho jogou muito bem em vários jogos, mas o Flamengo e Chelsea, o nível do que o Jorginho fez naquele dia é aquele nível que assusta, sabe? Quando você bate o olho e fala, epa. Sim. E eu acho que pro Flamengo, já projetando o final, né? Eu acho que a gente não entrou nesse tema, mas acho que vai se entrar. Projetando o final, eu acho que a primeira grande coisa... Claro que o Palmeiras ele precisa ter por prioridade não deixar o Arrascaeta jogar. A prioridade 01 é não deixar essa bola chegar no pé do Arrascaeta perto da meia-lua ou perto ali de uma condição, de uma região do campo que ele decida o jogo. Mas a prioridade talvez 02 seja o Jorginho não ter paz. Você precisa ter um cara... Quem vai ser? Vai ser o Vitor Roque? Pode ser o Vitor Roque, porque eu acho que o Vitor Roque tem pulmão pra isso, né? Esse cara não pode deixar o Jorginho ter paz. Porque se o Jorginho tiver paz pra armar o jogo, pra pensar o jogo... E aí a gente, uma vez conversando numa prorrogação, eu e o Marcelo, que é um pouco disso, né? O Arrascaeta, quando o Jorginho tem paz pra jogar, você consegue deixar o Arrascaeta mais perto do gol. Quando o Jorginho não tem paz pra jogar, você precisa baixar o Arrascaeta. E o Arrascaeta mais longe do gol, ele é menos efetivo. Ele pode entregar menos gol, assistência, etc. Então, acho que pro jogo do Flamengo, já que falei do lado do Palmeiras, pro Flamengo, essa bola, quanto mais ela tiver no pé do Jorginho, falando dos volantes, ela mais tiver no pé do Jorginho, menos no pé do Pulgar, pra armar o jogo, apesar de que o Pulgar é bom com a bola no pé também, você consegue deixar o Arrascaeta mais próximo do gol. E aí ele ganha o jogo. É que eu acho que o Jorginho e o Arrascaeta raciocinam no mesmo... Rotação, né? No mesmo lugar, na mesma rotação, entendem o jogo da mesma forma. E aí eles se comunicam muito fácil no campo. Aí é a questão do QI mesmo futebolístico. São jogadores que eles enxergam coisas que outros jogadores, que boa parte dos jogadores não enxergam. Ou enxergam com mais rapidez. Eu acho que tem uns caras que até enxergam o passe que o Jorginho deu no Arrascaeta no final de semana, né? Mas não com a rapidez que o Jorginho fazia. E é o que facilita ele conseguir aquele passe e o Arrascaeta receber do jeito que recebe. E ter o Pulgar pro Jorginho é positivo, porque o Jorginho ganha um pouco mais sustentação defensiva. Os dois são 5, os dois jogam como 5 e tem uma carreira... Só que são 5, a gente fala muito essa expressão deve ser muito utilizada na Espanha, que é o duplo pivô, né? Sim. Que você joga com 2 volantes mesmo. Nenhum dos dois tem característica de infiltração, por exemplo, você não vai ver os dois pisando na área toda hora. Então eles dão sustentação pros laterais, eles dão sustentação pro Arrascaeta, que não precisa baixar tanto para marcar, você fica com um balanço defensivo ali com 2-2 pelo menos. Então, assim, ter o Pulgar,
que é também um 5, que eu acho que ele é um pouquinho mais defensivo que o Jorginho, só que é um cara que também constrói. Então o Flamengo tem uma saída muito potencializada. Não só constrói, como persegue também. Persegue. Ele sai pelo campo para perseguir o meio adversário, sim, né? O Pulgar é um jogador de mais embate físico, de mais duelo. O Jorginho já é um cara que ele antecipa. É um cara que fecha a linha de passe. Sim. Quando você vê o Jorginho recuperando a bola, não é no contato. É no de fechar a diagonal, é de fechar a linha da bola, de antecipar. Então, assim, é uma dupla de meio-campistas, vamos dizer assim, bem interessante. E lembrar que o Saúl já teve ao lado do Jorginho atuações também, assim, gigantes. Mas eu acho que esses dois, eles equilibram mais o Flamengo, eles dão uma sustentação maior. Eu acho que o jogo vai ter um perfil diferente do 3-2 do Maracanã, porque aqui era um Palmeiras muito confiante, que falou, vamos morder lá em cima, recuperar a bola, pressionar o Flamengo, e agora chega um Palmeiras de farol baixo, que eu acho que vai jogar no que o Abel mais gosta, que é se fechar, bola longa, segundas bolas e por aí vai. E nesse tipo de jogo, se o Palmeiras não vai marcar lá em cima, até se fosse também, mas se o Palmeiras for esperar um pouco mais, aí o Jorginho é fundamental. Para achar passe, para ter paciência, a bola tá indo muito pro lado esquerdo. Pisa um pouco, manda pro lado direito e tal. E nesse jogo, quanto mais vezes o Jorginho tocar na bola, a tendência é o Flamengo ir jogando melhor. Se o Jorginho tocar 50 vezes na bola no primeiro tempo, é porque o Flamengo jogou bem. Se ele tocar 20, é porque o Flamengo jogou mal. Dá para ir por aí. Até pode ser com uma bola parada, que não sei o que o Flamengo saia na frente. Mas jogar bem, e quando você joga bem, você está mais perto de ganhar, jogar bem vai passar pelo Jorginho. O que o Palmeiras tem que fazer é o que o Wallace falou, bloquear o Jorginho. E se ele tocar muito na bola, que seja passe tonto. Ou seja, passe pro Pulgar e pro zagueiro. Fazer jogar para trás, direcionar para onde você quer pressionar. E não para Luiz Araújo, para Bruno Henrique, para Arrascaeta, assim, Carrascal. E eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, já falei isso aqui algumas vezes aqui na casa. Para esse confronto, eu tenho muito claro para mim que se tem alguém que pode mudar alguma coisa para neutralizar ou surpreender o adversário, eu acho que esse cara é o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel tem essa capacidade, acho que ele tem esse histórico de fazer uma mudança, um ajuste ou outra. Claro, não sair de tudo que ele fez até hoje, que também seria loucura, mas eu acho que o Abel sim pode inverter algum jogador, pode fechar, colocar uma marcação individual mais fixa. O Flamengo, eu já acho que o Flamengo ele vai impor o jogo dele. A gente fala muito de treinadores, né? Característica tem treinador. O plano B do Flamengo, pelo momento, o plano B do Flamengo é fazer o plano A melhor ainda, né? É isso. E o Palmeiras pode tentar algo diferente. O momento do Palmeiras também eu acho que leva o Abel um pouco a isso. E o Abel tem por característica, dentro do que você falou, e você tem razão, o Abel, na hora ruim, a gente já falou isso trocentas vezes, na hora ruim, ele volta algumas bases que ele sabe que funciona. Ele vai mexendo pra lá, mexe pra cá, só que na hora que se passa 3 jogos, eliminação pro Corinthians, ele recupera algumas bases que é o que ele gosta. Por exemplo, uma da que eu acho pro final de semana, que é uma soma de coisas, né? Eu acho que o Palmeiras se sente confortável quando alguém fica cruzando bola pra área dele. Em vários momentos, o Palmeiras se sente confortável. Deixa a bola no Varela, e o Varela vai pingar essa bola na área. Eu tenho 2 zagueiros, eu vou ter o Bruno Fux, que consegue fechar nessa última linha. E eu acho que o Bruno Fux vai fazer, no final de semana, no sábado, uma função um pouco parecida com o que o Sousa fez no Maracanã contra o Flamengo. Sousa do Racing, o Santiago Sousa. Que ele é um zagueiro, mas ao mesmo tempo ele é um primeiro volante. Na hora que a bola chega no lateral, ele baixa para fazer terceiro zagueiro. Na hora que sai, eu ia falar exatamente isso. E sabe qual que é um indício forte de que isso vai acontecer? Se o Veiga começar jogando. Porque o Veiga é um meia que tem uma característica mais de todo campista, de mais pressão na bola, de ser um cara mais defensivo, o Flamengo, né? do Maurício, por exemplo. O Sousa fez um baita jogo e incomodou muito o Flamengo no jogo contra o Racing. Então, eu acho que esse é um ponto. E o Flamengo sem o Pedro... Tudo bem, o Bruno Henrique é bom na bola aérea. O Bruno Henrique é bom, tanto que fez um gol agora contra o Galo de bola aérea. Mas eu acho que sem o Pedro, eu acho que o Flamengo vai se sentir... O Palmeiras talvez vai botar o Flamengo pra fazer isso. Bota a bola na área. A gente tá confortável com relação a isso. Já para um outro lado, eu acho que se pressiona... Pode ser que pressione, tá? Porque no Maracanã, a gente tá vendo aí o início do jogo, no Maracanã o Palmeiras pressionou o Flamengo. Mas se pressionar e o Bruno Henrique tiver mais campo para correr, o Arrascaeta tiver mais espaço para achar um passe, se o Luiz Araújo tiver mais espaço para achar um passe, aí eu acho que o Flamengo pode jogar mais dentro das suas próprias características. É que eu acho que o Palmeiras... O momento do Palmeiras não convida a ser valente. Tô contigo. Não convida a ser valente. É esperar muitos minutos, que nada aconteça. Quanto menos coisas acontecer, mais o Palmeiras cresce, porque fala, se bobear dá. Mas quem sabe isso seja surpreender, né? Pressionar? Talvez fosse, mas quando ele fez no Maracanã não deu certo.
Então ele teve uma prova ali, não foi bem, e talvez fala, pô, A a questão- Eu acho gente que já não deu tentou certo isso aqui, até não foi ali, bem. porque eu questão- acho que o Palmeiras jogou bem no Maracanã. Nos não, 20 acho- minutos, eu acho acho que que jogou na bem, mas- pressão funcionou. É. Mas um gol sai de pressão É. alta e o Flamengo sai da pressão, né? Sim. Então, assim, E pô, assim, os É, caras mas, sabem bem. mas com uma peça, mas com uma peça que não vai ter nesse jogo, né? Que é o Então, Pedro. mas teoricamente, Mas pode o lançar, Bruno assim, Henrique... você não tem pra fazer aquela sim. jogada, mas você tem 2 pra lançar. Eu né? acho que Você não pode vai lançar pressionar na também. frente e não no Eu pé. acho, Até eu por um acho que a outro linha ponto, alta Beckler. do Palmeiras tende a sofrer mais com o Bruno, inclusive, do que com o Pedro. Eu acho o que Bruno não vai é um jogador de pressionar. profundidade. A diferença da dinâmica com Bruno e Pedro o Pedro é um cara que vem buscar, que sustenta, que Que pode voa. jogar de costas. O Bruno é atacar a profundidade às costas toda hora. Eu acho que não vai pressionar também por um outro motivo. Diferentemente do jogo no Maracanã, existe uma possibilidade de um jogo de 120 minutos. Sim. E aí é diferente. Tem o próprio componente mental que te desgasta fisicamente mais. E físico, não. E o próprio componente Você físico. olha o pro banco, o Palmeiras, que você coloca depois? o né? Palmeiras fisicamente, nessa sequência, é óbvio que o mental tá posto, o futebol tá posto. Mas também tem desgaste físico. De uma temporada como um todo, de um Mundial, os Sim. dois foram pro Mundial. Então eu acho que talvez, se pressionar, vai ser uma pressão muito rápida de 10 minutos assim. De vez em quando. De vez em quando. É, sobe, incomoda, quando sobe, tiver um e tal. gatilho Depende, o muito elenco mais claro, curto, né? quando tiver um gatilho menos muito qualidade claro, do até Flamengo. porque, cara, assim, eu acho que a questão do jogo único, eu acho legal o fato de ter o evento, de ser o dia da final, acho que a questão de mercadologicamente também funciona e tal, mas eu tendo a não gostar só do mata, porque ele é um jogo que, se no mata-mata o erro tem que ser quase zero, No mata. no mata tipo assim, é detalhe. Eu acho que é um jogo que normalmente quem ganha é quem tá mais concentrado. É quem consegue não errar. E esse tipo de jogo exige isso. E aí ele te tira um pouco a coragem de jogar. Talvez um jogo que você arrisca, Por isso que muitas finais não são boas de assistir. Exatamente. Por isso que é um jogo de brasileiro, por exemplo, talvez um jogador que arrisque um passe em profundidade ou um drible do lado que pode tomar um contra-ataque, talvez num jogo desse ele jogue de uma maneira um pouco mais segura. E é normal, isso inconscientemente Mas, cara, isso acontece. Eu acho que é isso aí, mas é curioso assim, a forma de ver futebol diferente. Ultimamente, no futebol creme de la creme, não arriscar é arriscado demais. Pega a final da Champions. O que o Paris Saint-Germain fez foi arriscar. Vamos morder os caras lá em cima. Essa última final, sim. Afinal, eu Mas acho a que gente ela é teve finais totalmente fora da anteriores que curva. não, que ninguém quis arriscar e ficou uma final bem morna. As duas últimas finais de Copa saíram 6 gols. Antes, você pegava a final de Copa do Mundo, não tinha mais do que 2, quase nunca, pô. De 2014 pra trás, você vai ter mais do que 3 gols quando a França faz no Brasil o que fez e tal, mas quase não sai mas gol em final de Copa. Até hoje em dia, assim, não arriscar e ficar atrás é muito arriscado. Não, mas Eu acho que mas eu não acho que Libertadores, não brasileiro, arriscar está imposto ficar atrás. Não arriscar é fazer o seu ataque mais estruturado, defender com um jogador a mais quando você está em Não, mas situação assim, de não ataque. pressionar tanto. É isso. Isso é não ou arriscar. subir para Aí pressionar fica um- muito na certeza. Então, eu acho que isso tende a acontecer até pela cultura do futebol brasileiro. Porque, Mas assim, é isso, é a cultura do futebol entendeu? brasileiro, Porque é isso aí. assim, a cultura, por mais que seja o Felipe, que seja um cara que tenha mercado pra fora, e o Abel, que também não é nem daqui, que eu acho que isso dá um positivo pra esses caras. O Felipe mesmo fazer o falou. meu jogo. O Felipe Sim. mesmo falou, se vocês querem um cara que faça isso na beira do campo, não sou eu. E esse tipo de fala é bem claro. Eu sou assim, eu vou trabalhar assim, minha convicção é assim. Eu acho que isso é bom. Porque os nossos treinadores, de uma maneira geral, eles jogam um jogo pra não cair, pra poder estar no próximo. Só isso, entendeu? Mas eu acho que a questão de final única traz isso. E assim, esse tipo de competição, final única, eu acho que é jogo que você tem que ganhar. eu acho que você jogando Sim. bem, você tá mais perto de ganhar. Mas dá muito bem pra ganhar jogo assim sem jogar bem. Então, Trava, isso- faz eu acho que a faltinha, produção faltinha, foi faltinha, isso, faltinha. é A isso. produção foi muito bem na escolha do GC, que eu também acho que é um jogo de xadrez, mano. também acho. Tem dois caras que vão tentar, eu concordo muito com o Abel, talvez olhe até mais pra esse cenário, mas vão tentar matar o que o teu adversário tem de melhor, dentro erro zero, porque senão, às vezes no caso, já aproveitando a produção que utilizou do xadrez, é um peão que você move ele errado, ele morre, Com e você certeza. toma, bum, 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 do nada tá 1x0, você não isso. pega mais. É isso. Porque é um jogo, cara, e aí, o jogo mata, né, foi o que o Renato falou, ele é um jogo pra além, né? O jogador entra em campo não só pra ganhar aquela final, mas tem um componente que o mata marca a tua carreira às vezes.
Olha o Andrés, a carreira do Andrés no Flamengo, ela foi marcada por isso. Sim. Talvez até a carreira dele pensando em seleção brasileira, tendo pensado em Copa de 2022, não dá pra saber. No final das contas, não dá pra saber. Não dá pra saber. Acho que no não. fim, o Acho Tite que- gostava acho que no muito, né? Flamengo. É, mas O acho Tite que no gostava Flamengo. muito do Andrés. Mas enfim. E aí eu acho que é, no fim, um jogo que é muito importante você ter jogador grande. O Flamengo tem grandes, o Palmeiras tem grandes. Então eu acho que no fim vai ser muito importante ter cara experienciado e ter cara que não tem medo de ter a carreira manchada ou marcada por um jogo.